Olá, meu nome é Isabela Catarina, sou aluna do professor Manuel Porfírio e eu vou apresentar para vocês um pequeno seminário sobre mecânica de solos não saturados. O enfoque será infiltração. Vou começar com uma pequena introdução do que é a geotecnia, que ela estuda. Então, a geotecnia ela tem como objetivo estudar as propriedades físicas dos materiais geológicos, como, por exemplo, rochas e solo. E também ela tem que relacionar trabalhar com esses dois controles, como na aplicação em obras de engenharia civil, tal como essas que vocês podem estar observando. Dentro da geotecnia, a gente estuda a mecânica do solo, só que essa ela subdivide em duas: mecânica do solo saturados e não saturados. Dentro da mecânica do solo saturado, vai tomar por base o que, principalmente? Silt e argilas naturais, areia e cascalho, e esse daqui ele pode ser saturado ou seco. Normalmente a tensão, a pressão da água aqui, ela... Então, geralmente, a pressão da água no solo saturado é menor ou igual a zero. E ele apresenta um comportamento bifásico. Já dentro da mecânica dos solos não saturados, que enfoca silt e argilas naturais, secados e solos residuais transportados, silt e argila compactada também. A pressão da água aqui, ela tem que ser maior que zero. E o comportamento, ele apresenta duas fases ou mais. Tem que ter pelo menos essas duas aqui, que é a tensão média, essa primeira, e a sucção embaixo. Entrando mais dentro do conceito do que seria solo, para a engenharia civil, o solo é todo material que pode ser escavado sem o emprego de técnicas especiais. Já para a Embrapa, o solo é a camada superficial constituída de partículas minerais e orgânicas distribuídas em horizontes de profundidade variável. O que a gente observa? Que o conceito de solo ele vai variar de acordo com a intenção de quem está estudando, trabalhando com ele. E já nesse outro slide aqui, a gente observa o quê? Que dentro do solo, ele apresenta três fases. Cada um vai ter um peso, e cada um peso e um volume. Isso vai variar do quê? Do material de origem, que deu origem ao solo, e não existe uma regra para isso. Ademais das variações climáticas e naturais, está também trabalhando no comportamento do solo. Então, sempre vai ter o quê? Uma partícula, que é o branquinho, uma fase líquida, que pode ser a água, e o ar, que é essa daqui, que é mais esse pedacinho, são os espaços vazios. Já aqui, com isso, a gente vai entrar o quê? No ciclo das rochas, que faz parte da formação do solo, né? É a primeira etapa, digamos assim. Tem rocha e tem solo. Então, começa com o quê? Com o magma, o resfriamento, a solidificação. Após, vai formar uma rocha ígnea, que vai sofrer um intemperismo, tanto físico quanto químico. Dependendo da região, localização, vai atuar mais fortemente um tipo de intemperismo, que vai gerar os sedimentos. E os sedimentos são os nossos solos. Só que com a evolução disso, ele pode se transformar numa rocha sedimentar, depois uma rocha metamórfica, uma rocha mais trabalhada, né, pelo tempo, pela erosão, que vai formar totalmente um ciclo novo. Prosseguindo, né? Aqui nesse outro slide, a gente vai entender um pouco melhor, que é a formação. Temos a rocha matriz, né, que normalmente é uma rocha resistente. Como a gente observa aqui,
essas rochas, na sua formação, ela vai sofrer com falhamentos, fraturas, e isso vai depender da atuação do intemperismo mecânico. Nesse caso aqui, tem esses pequenos falhamentos que vai possibilitar a percolação da água, retenção de umidade e matéria orgânica. Se isso daqui tiver acontecido num local de alta temperatura e umidade, o intemperismo químico vai agir muito mais fortemente do que o intemperismo mecânico. Isso vai propiciar um solo mais profundo. A gente pode estar observando melhor nesse outro esquema aqui, que é onde a gente tem uma chuvinha, percolou sobre as fraturas. Nesse segundo estágio, ele já está começando a se desintegrar, formando as partículas, os agregados. Esses agregados, à medida que o tempo vai passando, o intemperismo vai atuando e também a composição química da rocha matriz, ele vai formando essas partículas, cada um de um tamanho, e vai variar no tempo e com a composição química da rocha. Nesse outro aqui, a gente observa que já evoluiu bastante. Esse material já se desintegrou e formou essas partículas em um pequeno horizonte A, que seria um horizonte incipiente, não muito profundo, como a gente pode observar aqui, nessa altura. Aqui já é um estágio mais avançado, é um solo mais maduro, que já passou praticamente pelo processo completo de formação do solo. E a gente observa isso daí pelo tamanho do horizonte. Olha o tamanho desse horizonte A para ele, é muito maior. Além dele apresentar a rocha matriz, né, a matriz, o horizonte C, o B e o A. E voltando mais, enfocando ainda mais dentro da engenharia civil, a gente vai observar o quê? Que as tensões para engenharia, elas são expressas normalmente por equações. E nessa equação aqui, que é a equação de tensão, então a equação que controla praticamente o comportamento do solo, que é o quê? O que representa cada símbolo dele. A tensão efetiva, que é isso daqui, ela se dá pela relação entre a tensão normal e a poropressão da água. Esses dois, no decorrer do trabalho, eles provarão que são um dos mais importantes no comportamento do solo. Vão ser melhor entendidos no decorrer do trabalho. Tá. É o quê? É a chuva. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui um perfil e ele está numa escala de detalhe aqui do outro lado para vocês observarem. Chove. Essa chuva, ela vai percolar, principalmente na camada superficial, que seria essa daqui. E à medida com que essa água ela vai percolando, vai infiltrando, vai umedecendo, o que vai acontecer? Ela vai chegando na matéria, na rocha, na matriz. E com a umidade, com a variação de pressão e temperatura e umidade, vai interferizando, a rocha vai formar o solo e vai desagregando. E vai variar bastante, principalmente nessa camada aqui, ó, que é a primeira. Nessa camada, como há sempre uma relação de contração, umedecimento, contrai, encharca novamente, dilata, contrai, isso possibilita que a força de coesão da matéria, ela vai meio que, digamos assim, perdendo a sua resistência. E com isso vai desagregando as partículas. E essa variação, ela vai determinar o comportamento do solo. No caso de solos saturados, que é desse esquema aqui, para solos saturados, essa tensão ela sempre
ela vai ser positiva. Independente de tendo fluxo ou não, ela vai acontecer de forma positiva. Tanto na fase água, quanto na fase ar. E, lógico, isso está se dando em KPA. E a gente observa como? Que aqui está em 0, está indo para mais 60. Aqui está em menos 200, está indo para menos 50. Ou seja, é positivo de acordo com o perfil vai descendo. Já para os solos não saturados, a gente observa o quê? Que a relação ela é inversa. Ela se dá ao contrário. Aqui está no menos 20, está indo para mais 60, ou seja, é uma poropressão negativa. Porque o que ocorre é a atuação da sucção. E nessas condições, o solo ele apresenta uma certa coesão, que vai ser alterada com a umidade. Ou seja, a chuva ela é muito importante, não só a chuva, né? O umedecimento, seja pela irrigação ou pelos fenômenos naturais mesmo, eles são bastante importantes no controle do material do pacote. Aqui, depois desse esqueminha aqui, vai aparecer um videozinho, vocês vão observar melhor o comportamento das partículas, o que seria mais ou menos a relação da coesão, da força, dentro do input de chuva. Aqui vai acontecendo, né, uma chuva em excesso, ele vai percolar, encontrando a zona mais úmida, ele vai ter um certo comportamento, que vai ser melhor explicado à frente. E aqui é o vídeo de animação. O que a gente observou aqui? Que à medida com que foi umedecendo, que a água foi tomando conta do espaço, a umidade, essas forças de integração aqui, que a gente pode observar nessas duas partículas, elas foram se desfazendo. Que seria o quê? Porque quando chove, quando há umedecimento, a força vai interagir de acordo com os sais que estão dissolvidos na água, que vai influenciar nessa coesão e na retenção dessas partículas da coesão. Esse esquema aqui, ele é a representação de forma estática daquela figura de animação, que vocês podem observar aqui quando está saturada por pressão positiva e quando há os espaços vazios, tem uma pressão negativa, que é a atuação da sucção. A sucção aqui, no caso, ele é bem mais forte. Isso daqui ele vai por aqui, que a gente vai observar mais, pode ser extraído ainda mais, é que a gravidade ela desempenha um papel importante na remoção desse excesso de água aqui. Principalmente nas camadas superiores do solo, após uma intensa precipitação e irrigação, daquilo que eu estava falando, né? A umidade ela é um importante controle na coesão. E conforme vai aumentando a umidade, a condutibilidade e a retenção de água, elas estão também diretamente ligadas à estrutura e à textura do solo. Como, por exemplo, aqui, um solo bem granulado, aqui, né, que são solos granulados, eles também podem apresentar maior proporção de médios e pequenos poros, que vão reter água com maior sucção, que é a força de atração e a osmótica, que reduz o nível de energia livre da água no solo. Isso daí ele tem uma função de distribuição do volume de vazios, ela vai ser modificada, principalmente o trecho da curva, correspondente, que seria a curva... como é que chama mesmo? A curva característica, que é o comportamento do solo, do material. E aquelas partículas, que são as membranas, elas têm um efeito pronunciado, principalmente em solos argilosos. E com
com um comportamento bastante pronunciado na montmorillonita sódica, que é um dos principais, que está junto com solos argilosos. Aqui nesse esquema, o que a gente vai observar? Ele vai explicar de uma forma mais matemática isso que eu falei. A gente tem um sistema mensurado e a referência média. E também a expressão do que seria isso. Então, a gente vai ter aqui uma tensão normal aqui, que é da água no solo, e o tubo. Se a gente inserir um tubo aqui com esse solo já umedecido, né, que tem água no solo, então ele está umedecido. Essa água que está aqui, ela vai começar a subir, literalmente, pelo sistema de capilaridade, que é como se ela estivesse criando umas pequenas patinhas que vai subindo aqui. Quanto mais água estiver no sistema, maior será a atuação da tensão aqui, da capilaridade. Seria o quê? A sucção mátrica atuando. Aqui, ele seria a representação da osmótica, nesse segundo exemplo aqui. Que ela vai estar bastante relacionada com sais que estarão dissolvidos dentro da água. Quanto maior a quantidade de sais, menor seria a osmótica. Porque a retenção seria menor, coesão. Essa última representação, ela seria a junção dos dois. O que a gente tem aqui? Que as forças capilares, elas são responsáveis pela retenção da água nos poros capilares dos agregados, que são influenciados pelo tamanho da estrutura dos grãos, né? E a consistência desses poros. Que, por não serem retilíneos e uniformes, eles muitas vezes são preenchidos com ar. Isso pode inviabilizar o movimento da água por capilaridade. É isso daí que vai fazer também a diferenciação entre um solo mais capilar e outro não. Então, uma sucção maior, uma retenção de água maior ou menor. Como aqui, até aqui, esse ponto aqui, seria a representação da sucção mátrica atuando. Já daqui para cima, até o topo, essa linha aqui, seria a osmótica. E para que isso aconteça, tem esse tipo de comportamento, a sucção total tem que estar sob uma influência da umidade, assim, de 100%. A umidade ela tem que ser o menor que 100%, porque se for 100%, não vai ter a capilaridade atuando, porque o sistema vai estar praticamente encharcado. Dá para compreender mais ou menos isso. Nessa figura aqui, a gente teria mais uma representação do que seria dentro de um sistema da natureza. A gente tem duas zonas aqui, uma zona saturada, seria isso aqui, tem um fluxo subsuperficial. Essa aqui seria a nossa zona vadosa, onde teria uma franja capilar, onde as moléculas de ar elas estão indo e vindo o tempo inteiro aqui, porque essa zona é uma zona muito instável, tanto pelo comportamento de temperatura quanto pela umidade, ela varia bastante aqui. À medida que a gente tem uma chuva, uma precipitação acontecendo, esse sistema ele vai sofrer alteração, ele pode aumentar. Cessou o input. O que acontece? Essa zona saturada aqui, ela vai diminuir. Então, as moléculas que estavam aqui de água, elas vão voltar para cá. E à medida que se isso voltar a subir novamente, elas vão também subir. Então, o tempo inteiro as moléculas de água, elas estão indo e vindo nessa zona aqui. Seria o que? A osmótica atuando literalmente. E a osmótica, a pressão osmótica, ela pode ser representada por essa equação que nós estamos observando aqui. Seria a pressão osmótica, que ela está diretamente relacionada com a temperatura e com a concentração de íons, e também pela constante universal dos gases, porque dependendo do ambiente, ele vai influenciar diretamente também. Então, o que nós temos?
que como a temperatura e a sucção, elas são inversamente proporcionais dentro da osmótica. Aqui temos a curva dessa representação. E quanto maior minha temperatura, menor vai ser minha sucção. Por quê? Porque as moléculas estão muito mais agitadas. Então, para uma força para segurar, controlar essas moléculas, ela tem que ser muito maior. Então, a sucção dentro do ambiente, ele vai ser menor. E ela também está relacionada diretamente com a umidade. Aqui, por fim, nós temos a curva característica, que é exatamente, como o próprio nome diz, a característica do comportamento dentro do solo, a umidade. Que nós temos, que a gente pode observar aqui, que a sucção e a capacidade de retenção ela vai variar de acordo com o material, aquilo que eu venho falando desde o início, com o tamanho das partículas, com os poros vazios preenchidos por água também, e pelo próprio ambiente. Aqui nós temos uma curva para argila, para solos argilosos, e para um solo arenoso. Como a areia tem uma granulação muito maior do que a da argila, essa curva é muito mais abrupta. A gente pode estar observando pela curvatura da curva aqui. Já a curva em um solo argiloso, se a granulometria dele é menor, essa curva ela se dá de uma forma muito mais suave. O comportamento dela é muito mais estável do que um solo arenoso. E, para finalizar, quero agradecer a todos que estão assistindo esse pequeno videozinho. E também ao professor Manuel Porfírio, pelas instruções. E aqui nós temos as referências bibliográficas, que vocês podem estar pesquisando depois, se interessarem. Muitos desses materiais se encontram na internet. É fácil o acesso. E isso, galera. Sim.